I'll go. When you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos iniciar a nossa aula de Fundamentos Nazarenos e é um prazer estar com vocês nesta data tão importante. Que Jesus abençoe a todos. Vamos lá, gente. Hoje nós estamos na aula 3, terceira aula de Fundamentos Nazarenos. A gente está falando das nossas características nazarenas e a gente já falou de duas. Quem se lembra das duas que nós já falamos? Adoração significativa E coerência teológica. Muito bem. Vamos só recapitular o que a gente já falou. Estávamos na sessão 2, que é a adoração e teologia. Nós já estudamos a adoração significativa e coerência teológica. Na sessão 2, nós aprendemos sobre duas características nazarenas que lidam com os nossos pensamentos e a relação com Deus. Na próxima sessão, veremos a aplicação da adoração e teologia através de compartilhar a Deus com os demais. Então, a gente vai ver hoje evangelismo apaixonado e discipulado intencional. Quero que vocês façam uma atividade rapidinho, bem simples. Vocês têm uma folha de papel em branco, metade de uma folha de papel. Desenhe um objeto e escreva uma palavra que represente a resposta para uma das seguintes questões. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer duas perguntas para vocês. Eu vou fazer a primeira e vocês vão desenhar algo que evidencia a sua resposta. Então, vocês vão entender daqui a pouco. Então, se a sua resposta te faz lembrar de uma xícara de café, por exemplo, você vai lá desenhar uma xícara. Pastor, você desenhar uma xícara, escreve xícara de café, pronto. A gente precisa entender só o que te faz lembrar quando as perguntas são feitas. E aí você, para falar o que você escreveu, o que você desenhou, você levanta a sua folhinha. Todo mundo entendeu? Se não entender, aperta pedir de ajuda. Então, desenhe um objeto ou escreva uma palavra que represente a resposta para uma das seguintes questões. Como está lá, exemplo, uma foto de uma xícara de café, a palavra compaixão, etc. Então, a primeira pergunta é: como você escutou sobre Jesus e a oferta de salvação por meio dele pela primeira vez? Pensa aí. Como você escutou sobre Jesus e a oferta de salvação por meio dele pela primeira vez? E aí, todo mundo já fez? Já. Então vamos lá. Quem quer falar sobre como que foi a sua experiência quando você escutou sobre Jesus, a oferta de salvação? Quem quiser, levanta a folhinha. O Zé está ansioso. Nossa, paizinho é o primeiro. Pegou a folha inteira. Não, deixa eu ver. O Zé é um coração, uma fogueira, Zé, é isso? Vamos mostrar para a câmera. Olha. É um coração e uma fogueira. Conta pra gente o que foi isso aqui. Dá o microfone para ele, não, pastor. Não vou dar Não, senão é. problema. A palavra veio ao meu coração assim a respeito de ter ido na igreja mesmo, participado de um culto, e eu ouvi o apelo, a palavra, tudo, e aquilo me aqueceu o coração. Tanto é que eu já aceitei Jesus 5 vezes, né? Toda vez que Seja Jesus. Não, É esse pra ficar é. bem aceitadinho, né? Então, você que aceita 10 vezes, é pra ficar bem aceitadinho. Confirmado. É Mas é confirmação. isso daí. Amém. Quem mais? Vai, Dani. Levanta o seu papel. O meu eu escrevi. Não. E aí, Dani, o que você escreveu? O meu foi na igreja que eu comecei a visitar, que a minha amiga ela já estava indo, a Aline, e ela me convidava. E até assim, às vezes ela convidava, eu falei, que chato que fica insistindo para ir na igreja. Crente é chato, Né? E aí foi quando eu fui, assim, o que mais me prendeu quando eu comecei na igreja, que acho que mais assim, sei lá, me encontrei, Deus falou comigo, foi através do louvor. Foi assim a coisa que me chamou muita atenção. Foi assim que eu comecei a ir. Amém. Quem mais, gente? Vai o Luciano e depois a Cátia. Você pode desenho. Ô, louco, Vamos meu. mostrar isso pra câmera. Televisão.
Conta pra gente, Xande, como é que foi? Fala alto, tá? Pra captar legal lá na câmera. É que desde criança minha mãe sempre foi assim, evangélica. Ah. E ela sempre fez programa do RS lá, e tinha, né? Show da fé. Isso. Uhum. E lá, pô, tem uma tempo que sempre falava, né? Jesus, salvação, assim, que eu lembro, né? Que legal. Criança. E aí você foi ouvindo o evangelho pela Da TV. Muito bom. Depois eu fui. Vai lá, dona Catiana. Nossa, não sei desenhar. Não tem problema, a gente vai mostrar pra câmera do mesmo jeito. Olha, o que é isso? É uma igreja? Aham. Desde a minha infância. Eu ia com a minha avó. Então, eu lembro até o dia que ela me apresentou na igreja. Olha Ela só. levou eu e meu irmão, apresentou a gente. Então, desde a infância ela já foi me levando. Só que depois tem aquela parte que a ovelha fica desgarrada, né? Aí depois eu voltei, porque uma amiga me chamou também, vamos à igreja. E eu comecei a lembrar de quando eu ia com a minha avó e aquilo fica aquela semente plantada. Sim. Então é isso que tem que plantar mesmo nas pessoas. Aqui. Vamos lá, quem mais? Jéssica? Não, tem que mostrar. A parte legal é pagar mico, pô. Nossa, tem um monte de gente. Escola bíblica. Ah lá, ó. Ah. Aham. Sei. Que legal. Que joia. Você que ainda não mostrou o seu desenho, não fica triste não, que agora você vai virar a página, você vai ter oportunidade de desenhar de novo. Segunda pergunta. O que os cristãos presentes em sua vida fizeram para te ajudar a encontrar Jesus? Nossa, vou fazer um texto. Não precisa fazer um pergaminho, né? Ai, meu Deus. Desenrolar os escritos do Mar Morto. O que os cristãos presentes em sua vida fizeram para te ajudar a encontrar Jesus? Se desenhar for muito difícil, pode escrever, gente. Eu, por exemplo, é uma orientação, né, didática, mas eu seria péssimo para desenhar, não sei desenhar. Eu não sei como que eu chego a esse Não, escreve, é mais fácil. Quem tem dificuldade de desenhar, pode escrever. Quem já terminou? Que não falou ainda? Que não... A Tainá, vai lá, Tainá. Você desenhou, Tainá? Não, tem que Desenhou desenhar. sim. Não, mas eu desenhei o outro. O outro já foi. Fala isso. Ó, nesse eu fui cuidada, fui aconselhada. Me mostraram uma comparação de como que é ter uma vida com Deus, uma vida sem Deus. Eu fui confrontada com as minhas práticas. Legal, legal. Isso tudo você entende que é prática de amor da igreja com você. Legal. O que mais, gente? Quem mais? Quem ainda não falou? O Zé, vai depois do Zé. Vamos Vai pegar ter alguém que que ser ainda não falou. Roseli, desenhou, Roseli? Não. Não? Fala. Ah, também, né? Me acolheram, me Que legal. discipularam, né? Me amaram. Ótimo. É isso. Essa é a marca principal, o amor. Nossa, fez isso, tá? Show de bola. E aí, Dudu, desenhou, irmão? Desenhou? Não, então mostra lá o desenho. Nossa! É o de cima? Rapaz, os meninos são bons de desenho. Eu sou horrível. Conte. A primeira conversa que eu tive sobre Jesus, assim, com uma pessoa foi assim, a fundo, foi com meu primo, né? No quarto. E ele começou a ler a Bíblia pra mim. Começou a contar as coisas, né? E foi bem legal. Que joia. Isso é um desenho de uma Bíblia e 2 menininhos sendo na cama. É isso? Quem mais? Você já falou. Quem não falou? Quem ainda não falou? Não? Bem. Eu. Rê não falou, é verdade. Rê. Oh, meu Deus. Pastor, não, mas não fiz desenho, não. Não, Fiz um fez rabisco desenho. aqui. Tá bom. Na verdade, quando a gente era criança, a gente começou a ir na escola bíblica, né? Aham. Dominical, eu e minha irmã sozinhas. Sim. E aí foi o primeiro desenho, né? E aí depois, o segundo, é que através dela também, Deus usou a vida dela para abrir o meu entendimento, porque eu estava muito resistente, né?
eu ia na igreja, só que eu estava muito resistente à questão do batismo, e um dia, uma conversa que ela teve com a gente, e Deus usou a vida dela e que abriu o nosso entendimento. Que legal. Foi aí que ela falou mesmo, dentro da palavra, aquilo que... E ela nos ajudou muito em relação ao batismo também. Ela que falou muito sobre o batismo, que nos deu, assim, esse entendimento, porque a gente não tinha. E, né, na igreja que nós estávamos também não tinha prática do curso de batismo. Entendi. Então, quando a gente decidiu batizar, a gente não tinha muito noção o que era. Entendi. A gente sentia aquele fogo arder de querer o batismo, mas a gente não tinha Noção do não que tinha, significava não tinha, para a assim, cristandade. lá dentro a gente não conseguiu fazer um curso, não foi falado pra gente. Entendi. Falaram que era necessário o batismo, Mas mas não por quê? não por quê. E aí ela veio, na verdade ela foi para Lins, e numa conversa que ela teve com a gente, abriu bem o nosso entendimento. Quando nós descemos as águas do batismo, a gente já tinha ideia do que era realmente. Alguém cuidou de vocês, né? Acho que essa é a parte mais evidente na vida de todos aqueles que foram levados a Cristo por um amigo, por um irmão, por um parente. Acho que é o cuidado, é o amor das pessoas por nós. Amém? Vamos caminhar? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre evangelismo apaixonado. E eu vou pedir que vocês leiam. Então, quem puder ler, a gente vai compartilhando a leitura. Um evangelismo apaixonado é a nossa resposta ao amor e à graça de Jesus pela humanidade. A Igreja do Nazareno começou com o evangelismo apaixonado. Isto continua a ser o coração de quem somos. Em seu apelo à evangelização, Phineas Brice, o primeiro superintendente-geral da Igreja do Nazareno, disse: somos devedores de cada homem, devedores em dar-lhe o Evangelho da mesma medida em que temos recebido. Nós nos concentramos em ajudar as pessoas a descobrirem uma fé salvadora e pessoal em Jesus Cristo. Ok. Evangelismo apaixonado foi modelado por Jesus. Quem puder ler. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Muito bem, João capítulo 4, 35. B. Evangelismo apaixonado foi ordenado por Jesus. Quem poderia ler? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e quem em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24. Aqui. 46. Lucas 24, 46. Versículo 46 a 47. Evangelismo apaixonado foi lançado por Jesus. Quem poderia ler para a gente? Nós temos 2 referências ali de Mateus e de João. Este evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10, 10. Muito bem. Evangelismo apaixonado é capacitado pelo Espírito Santo. E a letra D, quem poderia ler? Ele nos capacita individualmente e coletivamente para viver e testemunhar a santidade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Muito bem.
E evangelismo apaixonado é produzido pelo Espírito Santo. Sua vida em nós é evidente e produtiva, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. F, certo? Isso. Evangelismo apaixonado traz nova vida e nova energia aos indivíduos, à igreja, perdão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5, 17. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2, 47. Ok. Letra G. Evangelismo apaixonado é uma expressão de nossa obediência a Jesus. Uma das mais incontestáveis evidências do poder transformador do Evangelho é a vida de Paulo. Em um de seus testemunhos, o apóstolo disse: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1, 14 e 16. Letra H. Paixão por Cristo é o nosso ponto de entrada à grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Seguindo então a nossa formação e capacitação. Quem pode ler essa letra para a gente? Em consequência, todos devem conhecer a Jesus Cristo. Em congruência, Isso. todos, mesmo os mesmos dotados de técnicas ou métodos, devem responder com paixão e compartilhar a Cristo resolutamente. Ok. Letra I. Evangelismo apaixonado nos convida a confiar no poder da palavra de Deus, compelindo-nos a compartilhar as boas novas da salvação com outros. Estudamos a Bíblia com fé, então compartilhamos com os outros o que diz a palavra de Deus. O poder da mensagem do Evangelho fala aos corações de homens e mulheres, meninos e meninas, que necessitam de um relacionamento restaurado com Deus. Jesus fornece o nosso exemplo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, pregando as boas novas. Lucas 20, 1. Ok. Evangelismo apaixonado nos impulsiona a conhecer a Cristo mais completamente. É a letra J. Transmite quem somos, nosso estilo de vida. Nossa paixão pela vida não é maior do que nossa paixão pelo evangelismo. Ao escolher escrever, escolhemos evangelizar. Comprova o que somos, sabemos. Como o servo que foi curado por Jesus testemunhou simplesmente. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9, 5. Desta pronta, grato devemos ser por esse privilégio. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, 8. Ok. Letra K. Evangelismo apaixonado nos motiva a discipular. Ao longo da jornada da vida, procuramos influenciar as pessoas que conhecemos e não conhecemos, enquanto compartilhamos a nossa caminhada de fé. Todo discípulo de Cristo deve ser apaixonado o suficiente acerca de seu relacionamento com Deus, a ponto de o fato de compartilhar o seu testemunho pessoal torne-se natural nas conversas com os outros. Letra L. Evangelismo apaixonado inspira a nossa criatividade. Ferramentas. Alguns exemplos incluem filme, Jesus, bola evangelística, cubo evangelístico, métodos, muitos métodos, uma mensagem, estratégias, evangelismo em massa, evangelismo pessoal e em relacionamentos pequenos, grupos, evangelismo urbano e muito mais. Bem, Que eu vou falar já. São métodos que a igreja usa para evangelismo. Então, o filme Jesus é um filme
igual a Madalena, só que fala sobre a história de Jesus. A Evangebola é uma bola evangelística. Eu não sei exatamente a mecânica dela, já ouvi falar, mas nunca vi essa bola, mas diz que é interessante. O Evangecubo é igual aquele cubo mágico. E você vai virando e vai falando, olha, Jesus, você nasceu em pecado, Jesus morreu, é bem legal. É um projeto que a Igreja Nazarena ela usa bastante nas suas ações evangelísticas. O que esse ponto, essa característica visa trazer para nós hoje? Um alinhamento de visão. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para nós hoje é: eu sou um evangelista? Eu sou uma evangelista? Ou eu estou fazendo uma obra de evangelismo em algum momento da minha história? Porque se nós não encontrarmos em nós características de evangelismo, certamente a gente vai estar desobedecendo a ordem de Jesus. É natural que aqueles que caminham com Cristo desenvolvam um desejo, uma vontade, uma necessidade até de evangelizar a outros, levar outros a Cristo. Então, essa terceira característica, que é a paixão evangelística, ela precisa ser uma marca a nós. Se nós temos dificuldade de evangelizar, se nós temos dificuldade de falar do amor de Deus para outras pessoas, a gente precisa sondar o nosso coração e ver com Deus o que está acontecendo. Talvez seja uma timidez grande demais, a gente tem que tratar isso com Deus. A timidez ela não pode ser um problema para a gente. Até porque a Bíblia nos ensina que os tímidos, aqueles que são temerosos, eles não vão herdar o reino dos céus. Não significa que todo crente tem que ser um pregador de púlpito, não significa isso. Mas significa que eu tenho que ter ousadia suficiente para, dentro da minha família, a gente não conversa sobre tantas coisas dentro de casa, dentro da minha família, começar a evangelizar, começar a falar do amor de Deus. A pessoa está precisando de uma palavra, convido, olha, vai ter um culto domingo, eu vou para a igreja, e eu gostaria que você fosse, eu gostaria que você estivesse comigo, tenho certeza que Deus vai falar com você. É fácil a gente praticar evangelismo, é só a gente lembrar da maneira que a gente foi evangelizado. A maioria, tenho certeza, a maioria aqui foi para a igreja porque alguém convidou, foi porque alguém foi lá te chamar, foi porque alguém falou para você. Dificilmente alguém estava em casa, deu um estalo, vontade de ir na igreja hoje, veio para a igreja e aceitou Jesus e caminhou sozinho. Dificilmente isso vai acontecer. A maioria de nós foi levado ao Evangelho através de uma pessoa. Então que nós sejamos também essa pessoa que vai levar outros a Cristo. Amém? Vamos caminhar então. Quarta característica é o discipulado intencional. Vamos lá, quem pode fazer a leitura para a gente? A Jesus chamou a igreja para fazer discípulos intencionalmente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A igreja tem um método intencional para fazer discípulos à semelhança de Cristo. Discípulos à semelhança de Cristo são pessoas que vivem em Cristo, crescem na semelhança de Cristo e fazem o que Ele fez. Eles negam a si mesmos, amam e obedecem a Deus em todo o seu coração, alma, mente e força. Discipulado relacional, intencional, é ajudar as pessoas a desenvolverem relacionamentos obedientes e íntimos com Jesus. Nesses relacionamentos, o Espírito de Cristo lhes transforma o caráter à semelhança de Cristo, mudando os valores de novos crentes aos valores do reino e envolvendo-os na sua missão de investir em outras pessoas, em suas casas, igrejas e mundo. Muito bem. Então, gente, o discipulado ele precisa ser algo intencional. Jesus ele chama a igreja para fazer discípulos dessa forma. O que é intencional para vocês? Isso, de propósito. É algo que eu vou sistematizar, é algo que eu vou me esforçar para acontecer, eu vou botar na minha agenda, eu vou tratar isso como prioridade.
Então, os grupos de comunhão, por exemplo, na igreja, eles visam trazer para a igreja discipulado. A escola bíblica, o MED, a sigla MED significa Ministério de Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical e Discipulado Internacional. Então, a intencionalidade do discipulado deve ser uma marca nossa. Agora, a gente precisa fomentar meios e criar formas para isso acontecer da melhor maneira possível. Mas todo crente precisa ser discipulado e todo crente precisa discipular. Nós nunca paramos de ser discipulados. E a gente nunca deveria parar de discipular pessoas. Mas o discipulado que eu estou falando aqui não é aqueles 10 passos, entendeu? Não é. Isso tudo é um bom começo. É um bom começo. Vida frutífera é um bom começo. Eu não estou dizendo contra esses métodos, eu não estou falando contra estes métodos, mas eu acho que o discipulado ele deve ir além disso. O discipulado pode começar com a vida frutífera, ele pode começar com as 4 leis espirituais, ele pode começar com uma conversa através de um livro, uma guia de estudos, mas ele deve ir além disso. O maior discipulado que a gente faz não é com as palavras que nós falamos, é com a vida que a gente vive. Se de fato a gente quer influenciar o reino, as pessoas para o reino de Deus, a gente precisa viver uma vida que as pessoas olhem e falem assim: eu quero me parecer com ele, eu quero me parecer com ela. Sabe por quê? Senão a gente começa a nomear pessoas para serem discipuladores e eles não vão conseguir desenvolver a sua função, porque o discipulador ele precisa influenciar. E influência não é imposta, influência é conquistada. A gente não pode impor influência sobre ninguém. Por isso que quando na igreja do Nazareno um pastor vai assumir o pastorado de uma igreja, para isso acontecer, a junta da igreja tem que eleger esse pastor. E a igreja tem que concordar com aquilo. Aquilo tem que ser algo de desejo da igreja, tem que ser algo que a igreja queira. Porque se for imposto, não, a partir de hoje, pastor Alto não é mais pastor, pastor Zé Carlos vai ser o pastor da igreja. Goela abaixo e ele tentar impor a liderança dele por autoridade, apenas por autoritarismo, não vai acontecer. Da mesma forma que não vai acontecer eu tentar nomear líderes para discipular e eles não conquistarem influência na igreja, eles não influenciarem as pessoas, e a gente influencia muito mais pelas atitudes do que pelas palavras. Amém? Amém. Alguma dúvida nesse ponto? Tá tranquilo? Vamos caminhar então. Ponto B. Começamos levando indivíduos a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Quem poderia ler para a gente? A jornada de fé começa com a confissão dos pecados e o recebimento do perdão pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Essas novas criaturas em Cristo são regeneradas e adotadas na família de Deus. A regeneração produz corações e estilos de vida modificados e o testemunho da graça de Deus aos conhecidos. Nutrimos imediatamente esses novos crentes na comunidade de fé, ensinando-os desde o início que foram salvos não para si, mas para as pessoas que eles influenciarão e levarão a Cristo. Eles se tornarão discipuladores que irão discipular outros que também se tornarão discipuladores. O discipulado envolve ajudar outra pessoa a seguir Jesus mais de perto. Muito bem, então eu acho que a súmula, o cerne do discipulado é exatamente essa última frase que a Dani falou, que a Dani leu, que diz: o discipulado envolve ajudar outra pessoa a seguir Jesus mais de perto. Às vezes, a gente olhando para a igreja, e eu falo isso para a nossa vida, não apenas para a liderança, para a nossa vida como cristão. Porque antes de eu ser líder da igreja, antes de eu ser pastor da igreja, eu sou membro dessa igreja, o pastor é membro da igreja também. E como membro dessa igreja, eu preciso pensar que a tarefa de levar as pessoas a Cristo e de cuidar dessas pessoas não pode ser de um homem só. Qual que é a imagem que se vendeu durante muitos anos dentro das igrejas? A igreja tem um pastor,
Esse pastor, ele na maioria das vezes, ele recebe um salário e ele é treinado, ele faz seminário, ele faz faculdade, ele tem recursos, ele tem ferramentas, ele tem métodos, e ele é a pessoa que vai conduzir a igreja ao crescimento. Ele é a personalidade, ele é a chave, ele é a ferramenta que Deus vai usar para a igreja crescer de uma forma maravilhosa. E aí, quando isso não acontece, o que as pessoas fazem? Se a igreja é uma igreja de governo representativo, o pastor não deu certo, vamos demiti-lo e vamos contratar um novo pastor. Porque o problema é que o pastor anterior não levou a igreja ao crescimento. Isso é um erro. Porque se a igreja não está crescendo, o problema não está em um único membro. O problema está em todos os membros. Porque um corpo saudável, ele cresce. Se você pegar um bebê saudável, naturalmente ele vai crescer. Sim ou não? Sim. Da mesma forma, a igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo, ela sendo um corpo, ela é saudável, ela vai crescer de uma forma saudável. Como que o nosso corpo cresce? A biologia diz que os nossos corpos, eles crescem mediante a multiplicação das células. Não pede para explicar a mecânica, porque isso é milagre puro. Como que uma célula se multiplica? Milagre. Mas, então, como que um corpo cresce? Através da multiplicação e crescimento de células. Eu preciso, então, como membro desse corpo, como personalidade inserida dentro de um corpo, de uma igreja, eu preciso gerar, produzir, na melhor concepção da palavra, produzir para o reino de Deus. De que forma que eu faço isso? Evangelizando e discipulando, porque não adianta só evangelizar. A pessoa evangelizada, ela entra pela porta da igreja, e se ela não for discipulada, ela sai pela porta do fundo, ela não fica, porque ela vai ter luta, o diabo vai se levantar contra ela, elas vão ter lutas, e não vão ter lutas às vezes fora da igreja. Quando a igreja é pequena, a gente consegue controlar bem essa questão de problema dentro da igreja. Agora, quando a igreja cresce muito, os problemas começam a acontecer dentro da igreja mesmo. É uma encrenquinha ali, um negocinho ali, que é coisa de gente. Já onde tem gente, tem problema. E uma das coisas que a gente precisa ensinar ao nosso povo é aprender a perdoar. A entender que as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades. E não é porque ele é crente, não é porque ele é ministro, não é porque ele tem um cargo na igreja que ele não vai ter uma dificuldade em alguma área, ele vai pisar na bola. E quando isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Liberar perdão. Entender que as pessoas cometem erros, entender que nós estamos inseridos em um meio que ainda não é perfeito, a gente está buscando a perfeição, mas não é perfeito. E como que a pessoa aprende isso? Através do discipulado. Tem que ter alguém, um irmão mais velho, para dizer, olha, não é assim, a igreja tem problemas, e da mesma forma que você tem os seus, a igreja também tem os dela. Amém? Amém. Alguma dúvida com relação ao discipulado nessa questão? Letra C. Desenvolvemos intencionalmente discípulos à semelhança de Cristo através de um forte ministério de púlpito. Vamos lá, quem pode ler? Nossos pastores pregam sermões instrucionais sobre como crescer em nossa fé em Cristo. Nossos pastores pregam sermões biblicamente baseados e nutrem seu povo rumo a um crescimento e uma fome ainda mais profunda pela Bíblia. Nossos pastores permitem que a palavra de Deus se torne a base de todos os esforços ao discipulado. Nossos pastores ensinam seu povo como estudar a Bíblia e pensar acerca do significado da palavra, bem como a forma de aplicá-la em suas vidas. Nossos pastores esforçam-se para fornecer uma alimentação bíblica equilibrada nas pregações ao longo do ano. Nossos pastores confiam no Espírito Santo de Deus para avivar tudo o que fazem, resultando em um modo equilibrado de formar discípulos à semelhança de Cristo. Jesus pregou às multidões e cuidadosamente ensinou seus discípulos em um grupo pequeno. Jesus não pregou sem usar parábolas, histórias, para ajudar as pessoas a aprenderem. Marcos 4:34. Então, nós entendemos que a gente consegue desenvolver intencionalmente discípulos à semelhança de Cristo através de um forte ministério do culto, ou seja, através de um forte ministério pastoral.
Por isso que a igreja ela entende que os pastores precisam passar pelo seminário, eles precisam estudar, eles precisam guardar a identificação, a identidade da igreja que ele professa a sua fé, ele professa o seu trabalho. Então, os pastores eles têm uma função de dar um bom alimento para o povo. Mas o povo, além de comer, eles têm que compartilhar o alimento que é recebido. Amém? Então, nós nos esforçamos em pregar sermões bíblicos. Nós nos esforçamos em instruir, nós nos esforçamos em permitir que a palavra de Deus se torne a base. Mas isso só vai acontecer de uma forma satisfatória quando, além das pessoas compreenderem que o ministério pastoral ele deve ser compartilhado, ele também deve ser exercido, não apenas pelo pastor titular da igreja, mas pelos leigos na igreja. Eu estou lendo um livro que chama-se Igreja de Ministros Leigos. É de um pastor da Coreia, um pastor presbiteriano, e a igreja dele tem cerca de 8 mil membros. Ele começou uma igreja numa favela, começou com 5 membros, era ele, a sua mulher e seus 3 filhos, eram os membros da igreja. E aí a igreja está com mais de 8 mil membros e só tem ele de pastor na igreja, não tem nenhum outro pastor auxiliar, só tem ele. E quem trabalha junto com o pastor, desenvolvendo o ministério pastoral? Os leigos, as pessoas da igreja. Então, chegou um tempo agora que a gente precisa formar membros da igreja como discipuladores. Ele tem que ser discipulado. Por quem ele vai ser discipulado? Pelo pastor da igreja. Agora, eles vão discipular as pessoas. E é um erro as pessoas chegarem na igreja e falar assim: eu quero que o pastor titular da igreja me visite. Eu quero que o pastor titular da igreja me atenda. É errado isso. Porque o pastor é apenas um instrumento. Se a gente levar o pensamento para esse caminho, a igreja não cresce. E o que nós queremos? Ter uma igreja mimada ou uma igreja que cresce? Uma igreja que evangeliza, uma igreja que faz a diferença? Porque eu não vou salvar ninguém. Amém? A gente tem que entender isso. Eu me lembro quando eu fui para Sorocaba, a primeira visita que ele fez para mim, lógico, depois o pastor foi em casa, mas demorou um bocado de tempo, demorou acho que 4 meses para ir em casa. Quem foi me visitar foi o Cal, que era um amigo nosso da igreja, né? Hoje ele é pastor, mas na época ele nem era pastor, era um moço cheio de Deus, evangelista, querendo conhecer pessoas. Um dia no final do culto, logo quando eu cheguei na igreja, ele falou: você está vindo há pouco tempo na igreja? Eu disse sim, eu comecei a vir, tem algumas semanas. Ele falou: onde você mora? Eu dei o meu endereço, ele falou: então essa semana, falou, eu vou lá. E ele foi mesmo em casa, né? Na tarde apareceu lá o Cal. E foi ele que fez as primeiras visitas, caminhava comigo, me ajudou demais nesse início. E de verdade, gente, não me fez, me entenda, o pastor era meu pastor, amava ele na época, muito, mas não me fez falta. Porque não foi o pastor, eu vou sair da igreja. Não, de forma alguma. De forma alguma. Se ele priorizar o reino de Deus, ele vai ter que priorizar, por exemplo, a oração. Onde que o pastor está quando não está na igreja? Ele está orando, gente. Ele tem que priorizar o estudo da palavra. Onde que o pastor está quando ele não está na igreja? Ele está orando, está lendo a Bíblia, estudando a palavra, ou ele está discipulando um grupo. Eu tenho toda sexta-feira uma reunião com os apacentadores. Eu estou discipulando eles. E eles estão discipulando as pessoas nos seus grupos. E daqui a pouco a gente vai ter uma turma sendo discipulada dentro dos grupos que vão criar novos grupos de comunhão, e a igreja vai crescendo assim de forma saudável. É o nosso sonho, a gente não quer crescer de qualquer jeito. Uma igreja incha quando? Quando ela vive de evento. Traz o apóstolo, o bispo, o Jesus Júnior, entendeu? Na igreja, aí a igreja começa a inchar. Vem gente, lógico que vem, mas vem gente das outras igrejas, vem gente da forma errada. Isso não é avivamento, isso não é crescimento, isso é inchaço. Mas quando a gente trabalha com discipulado, gente, o resultado disso é fantástico. Haja vista, as igrejas que hoje têm caminhado nesse sentido, tem um projeto chamado, não é novo, mas é relativamente novo, chamado MDA, que é Modelo de Discipulado Apostólico. Fantástico, é isso que a gente está falando aqui. Tem gente descobrindo a MDA e falando: uau, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Era fácil, era só ler a Bíblia. Era só entender como que a Bíblia funciona. Era só entender o que Jesus espera da gente. É só entender isso aqui que a gente está
estudando agora. Se a gente entender isso, a igreja cresce, a igreja caminha. Mas enquanto a gente não entender e não abraçar a visão, o negócio não anda. Amém? Vamos lá? Nós estamos na letra D. Quem pode ler para mim? Por favor. Promovemos classes de escola dominical que nutrem e desenvolvem discípulos à semelhança de Cristo. Nossos professores de escola dominical ensinam lições que são destinadas a formar discípulos à semelhança de Cristo, tanto na exposição quanto na aplicação das Escrituras para a vida. Nossos professores de escola dominical têm um interesse pessoal em novos crentes que vai além da sala de aula, respondendo às suas perguntas acerca da fé cristã e incentivando-os a crescer na graça de Deus. Nosso sistema de instrução na escola dominical oferece programação desde o berço até os idosos, proporcionando o escopo e a sequência de material que estuda a Bíblia inteira de uma maneira organizada. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Muito bem. Promovemos classes de escola dominical que nutrem e desenvolvem discípulos à semelhança de Cristo. A escola dominical, como eu já havia dito, ela funciona como uma classe de discipulado forte. E ela vai desde crianças até adultos e idosos. Talvez vocês estejam se perguntando, por que nós não vemos isso na nossa igreja ainda? Porque faltam trabalhadores, faltam pessoas que queiram. E a gente está trabalhando neste tempo, formando essas classes de fundamentos nazarenos. Depois nós teremos um outro curso chamado Dons e Ministérios. Depois disso a gente vai dissecar e dividir, no melhor sentido da palavra, as pessoas em áreas específicas. A gente precisa de pessoas que queiram ensinar. A gente precisa de pessoas que queiram se colocar para ajudar a igreja. Mas por que nós não temos pessoas fazendo isso? Por dois motivos básicos. O primeiro, talvez, porque a igreja ela falha, às vezes, em recrutar. Ela recruta da forma errada, ela não, talvez, gere um sonho no coração. E o outro problema, o outro lado da moeda, é que muitos, até quando são recrutados, não querem abraçar, porque dá trabalho, gente. Dá trabalho servir no reino. Por que as pessoas, elas têm muita dificuldade de servir em um ministério? Porque elas entenderam de forma errada que ser crente é vir no domingo à noite, ouvir o sermão, fazer uma aplicação pessoal e vou para minha casa. E durante a semana eu deito o cabelo, eu trabalho, eu estudo, eu faço o que eu tenho que fazer. Isso não é errado. Mas é errado fazer isso tudo sem se comprometer com o ministério, sem fazer algo para Deus. Não está errado estudar, não está errado procurar crescer, não está errado procurar ganhar mais, ter um salário melhor. Isso tudo é legítimo, não está errado. Mas está errado fazer isso tudo e não reservar um tempo para servir a Deus. Está errado fazer isso tudo e não deixar um tempo na nossa agenda para ser instrumento de Deus na vida de alguém. Está errado a gente querer crescer sem olhar para o reino de Deus e não querer que o reino de Deus cresça. E a solução para o reino de Deus crescer é o meu empenho, a minha força de trabalho, é o meu comprometimento. Agora, enquanto a gente não tiver líderes comprometidos, a gente vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque, de novo, eu volto naquele contexto da visão errada que nos foi oferecida. Que quem tem que ser o líder, o professor da escola bíblica, quem é? O pastor. E não tem que ser. O ponto D que a gente acabou de ouvir a leitura, o ponto E, perdão, ele trata sobre o desenvolvimento do estudo bíblico nos grupos de comunhão. Então, a visão dos grupos ela não pode ser algo apenas para algumas pessoas da igreja. É lógico, nós estamos lançando essa visão, porque lançando. Não era algo
comum e usual na nossa igreja, é uma visão que para a igreja local talvez seja nova, mas para a igreja do Nazareno não é. Grupo de comunhão não é uma invencionice, não é algo novo que nasceu, isso é desde os primórdios, do início da igreja. A igreja cresceu através dos grupos de comunhão. Então, essa não deve ser uma visão que trabalha apenas e tão somente com um grupo de pessoas pequenas. Qual que é a visão da igreja? Que todos, absolutamente todos, estejam envolvidos com um grupo pequeno. Tem que ser de quinta-feira? Não, não tem que ser de quinta-feira. O grupo tem que ser em outro dia. Pode ser, por exemplo, de segunda, pode ser de terça, pode ser de sábado, pode ser de madrugada. A turma lá de Sorocaba, os jovens de Sorocaba, eles tinham um grupo na sexta-feira depois da faculdade. Então eles chegavam da faculdade, era 11h45, todo mundo se reunia lá no Parque das Águas e tinha um grupo de comunhão deles. Eles tocavam violão, cantavam hinos e estudavam a Bíblia juntos. Então, dá para fazer em outro dia, mas tem que ter. Isso é importante para a gente poder discipular de uma forma capacitadora. O que é isso? Eu levo pessoas a serem discípulos de Cristo e a partir do momento que elas entendem, se entregam e cumprem o chamado, elas começam a ser discipuladoras também. Vamos lá. F. Quem pode ler? Encorajamos o crescimento espiritual dos discípulos à semelhança de Cristo através de uma programação bem planejada para a igreja. Programas de gincanas bíblicas, ministérios infantis em caravanas, escolas bíblicas de férias, programas evangelísticos de Natal e Páscoa, esforços e ministérios de compaixão, ministério do discipulado, ministérios para homens, mulheres, idosos, solteiros e pessoas com necessidades especiais, equipes esportivas e uma variedade de outros grupos de afinidades que são incentivados a ajudar as pessoas a fazer a conexão com Cristo e sua igreja. Querida, nós encorajamos o crescimento espiritual dos discípulos e semelhantes de Cristo através de uma programação bem planejada para a igreja. O desenvolvimento desses ministérios, homens, mulheres, idosos, solteiros e pessoas com necessidades especiais, equipes esportivas e variedade de outros grupos de afinidades que são incentivados a ajudar as pessoas a fazerem a conexão com Cristo e sua igreja, isso tudo só acontece quando nós temos pessoas na igreja que queiram trabalhar. Por isso, nosso culto de chamado, a mensagem, foi trazendo essa consciência para a igreja. Nós temos uma responsabilidade. Os campos estão brancos, já está pronto para a colheita, mas faltam trabalhadores. Então Jesus deu a solução. A gente tem que orar ao Senhor da Seara, pedindo que o Senhor levante ceifeiros. E aí, quando a gente terminou de orar e abrir os olhos, a gente percebeu que Deus já havia respondido. A resposta da nossa oração somos nós mesmos. Nós temos que fazer a diferença. Amém? G. Exortamos os crentes a usar todos os meios disponíveis para crescer e desenvolver sua fé pessoal. Quem pode ler? Ler a Bíblia com a ajuda de estudos, ouvir a palavra em arquivos de áudio, orar diariamente, ouvir música cristã, ler leituras cristãs, encontrar um parceira comprometido a orar todos os dias para que você alcance a semelhança de Cristo, encontrar um parceiro comprometido que lhe tenha tanto amor ao ponto de fazer-lhe perguntas difíceis, desenvolver a disciplina de proclamar regularmente aos outros o que Deus tem feito em sua vida. Essa questão é muito interessante, né? Exortar os crentes a usar todos os meios disponíveis para crescer e desenvolver sua fé pessoal. Vocês se lembram que a maioria aqui teve dores no crescimento. Eu me lembro de uma dor que eu tinha na minha perna. Meu Deus, como aquilo doía. Eu me lembro que quando dava dor, eu não conseguia fazer nada. Eu só ficava deitado. E eu tenho lembrança da minha mãe. Minha mãe tem a mão da minha mãe muito parecida com a minha, muito quente. Eu lembro que minha mãe ia pondo a mão, passando a mão na minha perna e orando comigo, até a dor passar. E a lição que eu extraí dessa dor de crescimento é que crescer dói. E nem sempre a gente quer sentir dor na vida.
A gente tem que decidir se a gente quer crescer ou se a gente não quer sentir dor, porque inevitavelmente crescer vai doer, vai gerar dor na nossa vida. Ler a Bíblia com a ajuda de estudos, ouvir a Bíblia em arquivos de áudio é fácil. Orar diariamente não é algo difícil. Ler literaturas cristãs não é tão difícil. Agora, encontrar um parceiro ou uma parceira comprometido, que lhe tenha tanto amor ao ponto de fazer perguntas difíceis, ou que venha orar com você todo dia para você alcançar a semelhança de Cristo, é algo mais difícil, mas é possível. Agora, talvez a parte mais dolorosa disso, e talvez seja o motivo pelo qual a gente se afasta deste posicionamento, que é importante, encontrar um parceiro que lhe tenha tanto amor a ponto de fazer perguntas difíceis. Isso dói, porque a gente vai ser perguntado sobre questões que a gente não quer falar, mas é preciso. Tem coisa que a gente precisa aprender a confessar, entregar para Jesus, e a gente vai fazer isso com um parceiro, uma parceira de oração. Isso é discipulado, gente. Ninguém cresce sozinho. Eu só vou crescer a partir do momento que eu abro meu coração para alguém e falo: olha, eu estou tendo dificuldade nessa área. A gente precisa perder aquele estereótipo de super crente. O cara é infalível. Não é assim. Nós temos dificuldades. A gente precisa se lembrar disso. Se a gente tiver isso em mente, a gente vai conseguir, além de crescer, exercer misericórdia sobre outros que errarem conosco. Amém? Vamos lá. Letra H. Encorajamos os crentes a aprenderem a buscar diariamente a presença de Deus. Quem pode ler? A melhor maneira de escrever para a vida cristã seria o relacionamento pessoal íntimo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Discípulos intencionais têm um melhor crescimento e semelhança de Cristo quando eles gastam tempo com Ele. Assim, ouvimos diariamente a voz de Cristo, alimentamos-nos diariamente com Sua palavra e desfrutamos diariamente de Sua presença. Discípulos da semelhança de Cristo, intencionalmente o buscam e prontamente o compartilham com aqueles que suas vidas lhes faltam. Muito bem. Letra I. Encorajamos discípulos a intencionalmente fazer discípulos. Quem poderia ler? O Senhor nos comissionou e nos autorizou a fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Em espírito de oração, convidamos um cristão maduro e intencionalmente nos discipular ou mentorear. Em espírito de oração, convidamos um pequeno grupo de crentes para tornarem-se parte do nosso grupo de discipulado. Investimos nossas vidas nestes discípulos, enquanto juntos buscarmos o Senhor. Métodos de ensino centrados nas histórias bíblicas em pequenos grupos fornecem uma base bíblica sólida para permitir que os discípulos aprendam a Bíblia e passem a sua mensagem em seus círculos de influência. A oração, a palavra de Deus e a ajuda intencional de uns para com os outros, para que sejam mais parecidos com Jesus, caracterizam um discipulado dinâmico na igreja. Muito bem, esse ponto é um ponto interessante. Encorajamos, a igreja encoraja a discípulos intencionalmente fazer discípulos. Aqui talvez resida o maior erro de alguns discipuladores. E o grande erro talvez seja pensar o seguinte: Jesus mandou nós fazermos, então eu vou fazer discípulos de mim. Eu preciso fazer discípulos de Cristo, não de mim. Eu preciso reproduzir na vida das pessoas não a minha vida, mas a vida de Cristo, que está na minha vida. Por esse motivo, muitas igrejas, elas não investem tanto em discipulado dessa maneira como nós estamos investindo agora. Por quê? Existe um outro lado da moeda que às vezes não é vislumbrado no primeiro plano. Se as pessoas não entenderem que elas precisam fazer discípulos de Jesus,
e começarem a fazer discípulos de si mesmos, a tendência é que essas pessoas lá na frente, elas se sintam tão colocadas num pedestal, numa posição de destaque, numa questão de proeminência, que elas vão começar a pensar que elas são tão poderosas, são tão fortes, que por que não ser pastor dessas pessoas? Por que não fundar uma nova igreja? Por que não receber uma nova direção, como dizem os neopentecostais, uma nova unção e começar um novo trabalho? A gente precisa entender o seguinte: eu sou discípulo de Cristo, e a pergunta que eu tenho que me fazer em todo o tempo é: será que Jesus faria isso? Muitas igrejas que trabalharam com células, a visão celular em Pederneiras é totalmente arrebentada, porque muitas igrejas aqui trabalharam com células, e qual foi o resultado da maioria delas? Racha, divisão. Por quê? Fulano falava assim: ah, ciclano é discípulo do fulano. Quem já ouviu essa expressão? Ah, o irmão fulano é discípulo do irmão. Não, está errado. Esses dias eu ouvi de um irmão da igreja de Nazaré, um pastor: ah, eu sou discípulo do pastor fulano. Você está errado, você tem que ser discípulo de Cristo, cara. Você tem que ser discípulo do Senhor Jesus. Ah, mas eu quero me parecer com ele. Glória a Deus, você quer se parecer com Jesus que você vê na vida dele. Mas você não é discípulo de homens, você é discípulo de Cristo. Quando a gente entende isso, aí a coisa fica boa. Agora, se a gente começar a querer reproduzir o nosso discipulado pessoal nas pessoas, vai acontecer um erro terrível. E o que pode acontecer? Numa eventual troca de líderes, você perde aquele povo. E está errado. Eu já falei isso várias vezes: eu não quero ir embora de Pederneiras, mas se um dia Deus me mandar embora daqui e me levar para outro lugar, essa igreja não vai parar, as pessoas não vão desviar. Eu tenho certeza que você não vai desviar. Você pode ficar triste porque eu vou embora, mas você não vai ficar: ah, o pastor está mais na igreja, tem o outro. Vocês vão amar o novo que vier, porque vocês estão sendo discipulados dessa forma, vocês estão sendo ensinados a isso. A igreja de Jesus, ela não pode parar por causa de homens, ela não para. A igreja de Cristo, ela nunca para. Mas eu não posso olhar para a igreja e falar assim: eu sou uma personalidade essencial, sem mim nada acontece. Então, quando a gente discipula para Cristo e forma discípulos à semelhança de Cristo, você pode trocar o líder, pode trocar o pastor, pode trocar o líder do grupo. Isso vai acontecer algumas vezes nos grupos de comunhão. O grupo de comunhão, por exemplo, ele multiplica. Como que acontece? Uma turma do grupo, do seu grupo, vai para outro grupo. Não adianta você ficar chateado. É assim, é natural. E aí vai para outro grupo, o que acontece? O outro grupo vai crescer também com um novo líder. É fácil? Seria fácil e será fácil se a gente fizer um bom trabalho na base, ensinando eles a se apegarem a Cristo, ensinando eles a entenderem que novas lideranças serão levantadas e que eles são discípulos de Cristo, não são discípulos nossos. Isso ficou claro, gente? Amém. Alguma dúvida? Alguma colocação com relação a isso? Quero ouvir vocês e depois nós vamos encerrar a aula, que até porque acabou o nosso ponto de hoje. Não, eu entendo que nós temos que nos basear, criar esses discípulos em Cristo, porque nós somos falhos, né? Sim. E de repente aquele que nós estamos discipulando, de repente se vê algum ponto na gente que eles se decepcionem assim, com a gente, podem até sair da presença do Senhor. Conheço pessoas que se decepcionaram com seus líderes e desviaram, pararam no meio do caminho, e alguns até com dificuldade para voltar. É o caso até do meu cunhado, né? Esposo da minha irmã. Agora, graças a Deus, eles estão lá na igreja do Nazareno, em Osasco, mas há um bom tempo ele ficou muito ressabiado, né? Por conta do líder dele ter tido um problema, que é comum, é natural. Pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu acho que o perigo da pessoa se basear, querer criar um discípulo à imagem dela, é perigoso por causa disso. Exatamente.
Eu acho que a gente precisa abordar essa questão em todo o tempo, porque, gente, existe um fato inerente a todos nós. É uma realidade nossa. Na vida de uns mais, na vida de outros menos, mas todos vão ter isso. É um negócio chamado vaidade. Todos nós temos. Quer ver aqui? Quem aqui não gosta de ser elogiado? Aí eu não gosto de receber elogio. Eu fico constrangido. Não gosto, odeio de ser elogiado. Tem alguém aqui? Todo mundo gosta de receber um elogio. E não é errado receber um elogio. Mas o elogio é muito perigoso às vezes, porque ele mexe com áreas da nossa vida que podem nos conduzir por um caminho de vaidades. Então, um líder vaidoso ele é muito perigoso, para ele e para a igreja. E líderes vaidosos, se eles não forem tratados, eles precisam ser parados. Você não pode deixar um líder vaidoso cuidando de um grupo, porque ele vai rachar, ele vai seccionar, ele vai dividir, inevitavelmente, porque o dia que ele não receber a droga, porque a vaidade é como se fosse uma droga, gera dependência. O dia que ele não for elogiado por um membro do grupo, ele vai fazer de tudo para receber isso. E aí ele vai começar a fazer coisas que ele não deve fazer. Por que muitos líderes, eles começam a se desviar do caminho de Deus? Por conta da vaidade. Ele não quer perder pessoas, ele não quer se distanciar das pessoas, ele não quer perder aquela coisa gostosa da pessoa olhar para ele e falar assim: ai, meu pastor é uma bênção, ai, meu pastor ele prega, todo mundo ri, ai, meu pastor ele só fala palavras doces. Isso é complicado. Por isso que de vez em quando eu falo uns negócios azedos, por isso que de vez em quando eu acho que eu faço você chorar. Talvez você não chore aqui, mas você chora lá na tua casa, às vezes até de raiva. É a minha função como pastor, formar você, para você amar Jesus acima de todas as coisas. E eu cuido da minha vaidade, gente. Eu também tenho vaidades. Eu também tenho. E quando eu começo a perceber que eu estou precisando de mais de elogio, opa, está na hora de eu ir à cruz. Está na hora de eu me quebrar. Está na hora de eu me fazer emprestado. Está na hora de eu me fazer inútil para Deus. Está na hora de eu botar minha boca no pó e falar: Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, essa igreja não é minha, esse povo é meu, esse povo é teu, isso tudo é do Senhor. E eu tenho certeza que se os líderes de grupos entenderem isso e virem isso em mim, eles vão se parecer comigo. Porque é exatamente isso que Jesus espera, que as pessoas se pareçam com Jesus Cristo que os líderes evidenciam. Amém? Então nunca diga: eu sou discípulo do pastor Aldo, eu sou discípulo da Rei, eu sou discípulo do Zé, eu sou discípulo do Dudu. Não, vocês são discípulos de Cristo. Vocês são discípulos do Cristo que o líder evidencia, mas não do líder em si, porque o líder pode cometer um erro. E por favor, quando líderes vão errar, eu vou errar com você em algum momento. Quando isso acontecer, libera perdão, me perdoa, porque eu tenho que te perdoar em todo o tempo também. Isso é igreja. Qualquer coisa fora disso deixou de ser igreja. Amém? Amém. Vamos responder essa pergunta aqui. Que papel Jesus desempenha nos nossos esforços evangelísticos? Ele tem que ser o verdadeiro sentido, né, da gente fazer evangelismo. É o primordial, porque se não tem Jesus, a gente vai fazer evangelismo do quê? Isso aí. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas evangelizam com base na igreja. O foco tem que ser Jesus, independente disso. A placa denominacional, isso é importante para nós como identidade. Mas eu não posso falar para a pessoa ir para a minha igreja, porque a minha igreja é melhor. Não, ela tem que ir para Cristo. Se ela quiser congregar conosco, glória a Deus. Mas tem tantas outras igrejas evangélicas que são sérias. Então, uma das marcas de um falso evangélico, o evangélico fala assim: você tem que vir para mim, porque na minha está certo. Não, peraí. Jesus não está fechado com placa, ele está fechado com a Bíblia. Amém? Amém? Às vezes a gente vai evangelizar pessoas que não vão ficar aqui conosco, que está tudo certo, amém, glória a Deus. A gente precisa ficar chateado com isso. Eu vou semear para o outro colher, às vezes é assim mesmo. Não é errado você pôr no panfleto, você identificar a igreja, né? Não é errado. O que é errado é você dizer que tem que ir para a sua igreja porque a sua igreja é a igreja certa. Isso é errado. Isso não é verdade, né? A nossa igreja não é a única igreja certa, as pessoas são livres.
Ah, porque eu evangelizei, tem que ir para a minha igreja. A gente gostaria que viesse, mas não é. Se não for para outra igreja séria, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Lá no céu a gente vai poder, eu creio nisso, que eu vou ver as pessoas que eu evangelizei, eu vou conhecer pessoas até que foram evangelizadas por aqueles que eu ganhei para Cristo, mas agora não é nossa, agora é de Jesus, e está tudo certo se elas forem para outra igreja que seja bíblica, amém? Não há problema algum nisso. Então, acho que a resposta da pergunta já foi dada aqui por todos, que é que Jesus é a figura central do evangelismo, ele tem que estar centrado em Jesus. Não pode estar centrado na igreja, no pastor da igreja, na personalidade da liderança, não. Tem que ser focado em Jesus Cristo. Amém? Segunda pergunta. Que papel o Espírito Santo tem em nosso esforço, ou nossos esforços evangelísticos? Que papel o Espírito Santo tem em nossos esforços evangelísticos? Nos impulsionar, né? A levar a palavra, a arder o coração e o Espírito Santo falar, não, vai e prega, vai. Isso. Aquela pessoa precisa de mim. Ousadia, assim como a Cátia falou. Ótimo. Que quem convence é o Espírito Santo. É isso aí. E na vida Conforme da você pessoa fala. que convence o Espírito Santo. Perfeito. E sempre ter as palavras, porque Deus nos dá as palavras de sabedoria. Então, no momento ali, Deus vai te direcionar. É claro, nós temos que estar com os ouvidos atentos, né? Mas o Espírito Santo direciona as nossas palavras. E a gente sente quando... é muito interessante isso, que a gente sente quando não é a gente que está falando, é Deus, né? Nas nossas palavras. Eu falo isso porque na minha reunião de pais, quando eu tive na escola, eu estava muito temerosa. Só que eu senti a todo tempo que não era eu que falava, que era Deus que estava falando por mim. E depois, quando eles foram falar de mim, eles falaram que eles acharam que eu tinha uma ousadia, algo muito incrível que eles viram, porque pela minha aparência, pela minha idade, eles não acreditavam que tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu apresentei, mas eu sei que eram as palavras de Deus. E tudo isso na nossa vida. Quando você vem, eu falo, quando a gente vem fazer abertura, quando a gente aborda alguém, ou ter um trabalho, tudo... quando a gente fala, Deus, que não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Senhor, aquilo flui e Deus vai dando, a gente fala assim, nossa, como que eu falei isso? E é a sabedoria que vem de Deus. E a palavra fala que nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, e não a sabedoria humana. E em tempo e fora de tempo, né? Em todo tempo. Em todo tempo. Eu acho que a força impulsionadora, o poder, é essa questão do Espírito, né? O Espírito Santo, ele tem essa característica na vida de alguém que foi santificado. Ele impulsiona, ele tira a timidez, ele tira a vergonha. Em todos os momentos da nossa vida nós já passamos por momentos de timidez, é natural. Agora, o cristão batizado do Espírito Santo e santificado, ele vai se impulsionar no Espírito para poder evangelizar. Então, a figura do Espírito Santo, o poder dele, o papel dele em nossos esforços evangelísticos é exatamente esse, de impulsionar, conferir poder, um detalhe importante, colocar poder na palavra que está sendo pregada. Existe um fato importantíssimo sobre a pregação. Há um milagre quando a palavra é pregada. E pode ser a palavra mais simples que foi pregada, pode ser pregada pela pessoa mais simples, mas se o Espírito Santo estiver envolvido com aquelas palavras, certamente o milagre vai acontecer, a conversão vai chegar e as pessoas vão ser alcançadas pelo reino e pelo Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Qual é o propósito do evangelismo? E aí? Vai ganhar pessoas para o reino. Ganhar pessoas para o reino, ganhar pessoas para Cristo. Esse é o propósito. É levar as pessoas até o conhecimento de que elas foram resgatadas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, se elas crerem e confessarem Ele como Senhor. Qual o propósito do discipulado? Fazer pessoas à imagem e semelhança de Cristo. Fazer discípulos à imagem e semelhança de Cristo. O discipulado ele tem uma função de crescimento, não só de quantidade, mas sobretudo de qualidade. O evangelismo ele leva a pessoa a conhecer e a saber que ela estava perdida e que precisava de Cristo. Naquele momento ela crê e é salva.
Agora, o discipulado leva essa pessoa a caminhar em novidade de vida, conduzi-la por um caminho onde ela vai encontrar subsídios e informações necessárias para ela adequar a sua vida àquilo que o Senhor espera que ela seja. Então, a salvação ela se dá no momento em que a pessoa crê. Ela está salva, ela está segura. Agora, Deus espera mais de mim e de você. Ele tem mais para a gente do que a salvação. Não que a salvação seja de sua menos importância. Ela é importante, mas após a salvação, para nós nazarenos existe uma segunda obra chamada batismo do Espírito Santo. E isso só acontece quando a pessoa busca, quando ela quer o discipulado. Tem um poder incrível nisso, porque ele vai conduzir a pessoa a essa busca, a essa sede. Ele vai alimentar a pessoa a querer andar com Deus e a querer viver uma vida santa. E até que esse momento aconteça, o discipulador ele vai conduzindo e ensinando a pessoa acerca do reino. Então a função, as prerrogativas e o propósito do discipulado principal é exatamente esse: é funcionar como um irmão mais velho, conduzindo o irmão mais novo pelo caminho da graça. Eu vejo como um cuidado. Um cuidado, né? É importante. Volto de novo naquela questão do pastoreio. O pastoreio não é só desenvolvido pelo pastor da igreja, pelo pastor sênior. A figura do pastor sênior ela é importante, mas ele precisa descentralizar e delegar as suas funções. Nós estamos vivendo isso inclusive no distrito. Nosso distrito é um distrito grande e nós temos 3 líderes específicos que coordenam e cuidam do distrito, para que o pastor Fabiano possa fazer outras coisas, cuidar de outras áreas e a gente cuidar das pessoas, dos pastores e das igrejas de uma forma satisfatória. E isso é visão compartilhada. Acho que é importante, a liderança precisa ser compartilhada. Então, o cuidado, como a Rê falou, ele se expressa, o cuidado pastoral se expressa, por exemplo, quando um apacentador ele está liderando o seu grupo, quando ele está visitando um membro do seu grupo. A igreja ela vai crescendo e crescendo, crescendo através desse modelo, que o próprio apacentador, o próprio líder de grupo, ele fica sendo como o irmão mais velho daquela pessoa. Então tem uma necessidade. Lógico que o pastor pode ser chamado para visitar, isso é importante. Eu, por exemplo, eu não quero perder isso, de estar com as pessoas, de visitar as pessoas, mas é loucura da minha parte pensar que eu vou conseguir, daqui a alguns anos, estar com todos no tempo que todos querem. É impossível, não tem como. Como que isso vai acontecer? Como que esse cuidado vai acontecer? Através de um apacentador. Por isso que o nome já é esse, apacentador. Ele vai ajudar a apacentar o rebanho junto com o pastor. Amém? Eu vejo assim que tem temas que são abordados assim no grupo na quinta-feira, que às vezes a pessoa não tem coragem de abrir o coração, então ela abre o coração ali e há um tratamento ali na hora. Sim. E a pessoa às vezes necessita de liberar perdão para alguém, e ela vai se abrir ali porque ela vê que as outras pessoas também têm às vezes o mesmo problema, compartilham com o mesmo sentimento dela. Sim. Então é muito interessante. O grupo de comunhão tem trazido um crescimento grande para as pessoas. Todas as pessoas que estão participando do grupo, a gente vê uma mudança, assim, até no jeito da pessoa falar, no jeito da pessoa se portar mesmo. Porque o discipulado ele tem esse poder. Ele conduz as pessoas a um crescimento que na igreja apenas ele não vai conseguir. Não que não seja importante. Não dá para substituir, tirar, por exemplo, o culto de domingo à noite. Tem que vir para o culto. Mas tem que ouvir a palavra pregada. Mas o grupo de comunhão dá uma nova perspectiva para ele. É um outro ambiente em que ele consegue se abrir, ele consegue tocar em áreas que talvez dentro da igreja ele não vai conseguir. Por isso é importante o discipulado. Amém? Amém. Mais alguma colocação? Importante ouvir vocês. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigado por este tempo, obrigado por esta aula. Verdade. Obrigado pelos irmãos e irmãs que vieram estudar conosco. Queremos pedir que o Senhor dê a eles e a elas um domingo abençoado. Estamos muito felizes pela sua vida na nossa vida. E Pai, falamos sobre temas tão importantes aqui, falamos sobre temas que são centrais na igreja, como por exemplo o evangelismo e o discipulado.
Se a gente não trabalhar estas áreas para a igreja, certamente a coisa não vai dar certo, a gente não vai alcançar o lugar que o Senhor espera que a gente alcance, e nós não queremos crescer por crescer. Não é crescimento por vaidade, nós queremos crescer porque entendemos que é isso que o Senhor espera das igrejas, que as igrejas cresçam e ganhem almas para o Senhor Jesus, que elas desenvolvam um trabalho incrível na cidade, mudando o meio ambiente em que ela está inserida, mudando o contexto e influenciando a geração que ela está plantada. Então, em nome de Jesus, potencializa isso no nosso coração, nos leva além. Como pastor da igreja, Deus, eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E a nossa oração continua sendo a mesma nesta questão. Nos mostra para onde o Senhor quer que a gente olhe, para a forma que o Senhor quer que a gente trabalhe. Esta igreja é tua, esse povo é teu. O Senhor está fazendo algo incrível no nosso meio e nós te louvamos por isso. E que a gente não seja o estorvo, o empecilho para o teu agir. Em nome de Jesus, formado os nossos pensamentos à luz da sua palavra. Assim nós oramos. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Where you go, I'll go. Where you stay,